Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Vamos dar continuidade aí ao estudo do espaço geográfico e da cartografia, o tema aí do sexto ano do ensino fundamental. Vamos falar aí das curvas de nível. É importante observar que aqui no canto inferior direito vocês vão poder acompanhar no material de vocês a indicação da página na qual se encontra esse conteúdo. O que são as curvas de nível? São mapas de relevo que indicam a altitude do terreno, né? Então, indica também a largura, a elevação e o comprimento. As altitudes, nesse tipo de mapa, elas são representadas por uma curva de nível. Então, o que são essas curvas de nível? São as linhas que unem pontos de uma mesma altitude. E as cores, elas vão indicar a altitude desse relevo, certo? A gente pode observar nesse mapa aqui, nessa legenda, 1.200 metros de altitude, é a coloração de tonalidade mais escura, é marrom. São nessas pequenas regiões aqui do Brasil, como vocês podem verificar. Tá? Vamos ver aí nos próximos slides como que é a construção desse tipo de mapa. Então, nos mapas de curva de nível, eles tomam por base as cartas topográficas. Na carta topográfica, as variações do terreno são representadas por linhas contínuas que unem pontos de igual altitude. São as chamadas curva de nível, né? Olha, vocês podem observar aqui, olha a formação aqui de uma curva de nível. Elas nunca se sobrepõem umas às outras, uma linha nunca fica em cima de outra. Como que se faz esse mapa? Olha só, a gente tem aqui, né, um morro, uma vista frontal de um morro, e aí passa-se as linhas, né, paralelas, né? Olha aqui, com 10 metros de altitude passou-se uma linha, com 20 metros outra, com 30 outra e assim por diante. Aí no gráfico ao lado a gente chama ele de perfil topográfico do morro. Então a gente tem aqui, a gente passa esse desenho do morro para esse segundo gráfico. Novamente as linhas, né, continuam nessa mesma numeração de 10 metros de altitude, 20, 30. Né? Vocês observaram que a diferença aqui é sempre de 10 metros de uma linha para outra? Olha, 10, 20, 30, 40, 50. Essa diferença ela é chamada de intervalo altimétrico. É a distância entre uma linha e outra, como aqui no exemplo de 10 metros. Depois que se passa para esse mapa, vem aqui o passo terceiro, C. Vocês podem acompanhar na apostila de vocês na página 271. Tá? Então a gente vem aqui no limite aqui, por exemplo, vamos no intervalo aqui de 60 metros. No canto esquerdo aqui do morro, a gente faz um tracejado. Aqui é onde vai iniciar a linha. E a gente vem aqui no outro lado do morro, que também está na altura de 60. A gente coloca a pontuação aqui, o ponto aqui. E aí você faz a curva, certo? Vai se formar, na verdade, entre aspas, um círculo. Não é bem um círculo, mas vai ter esse formato aqui. E depois, no quarto passo, vai se colocando aqui de acordo com a coloração e depois põe a legenda, né, a altitude que isso vai indicar. Né? Então, o que a gente faz aqui por último? A parte mais alta, olha, 80 metros de altitude. Vamos voltar aqui, 80 metros de altitude. Vai ficar esse círculo central aqui, né? Então, ele foi o que foi colorido aqui na cor mais escura de 80 metros. E depois as outras cores vão indicar as outras legendas. Observe mais uma vez que as linhas não se cruzam, certo? As curvas de nível, elas também são utilizadas na agricultura, então ela é também uma técnica agrícola, né? Usada desde a antiguidade. Os degraus, eles seguem as linhas de altitude. Como a gente acabou de ver o exemplo da curva de nível enquanto mapa, observem aqui nessa imagem. É como se fosse a formação de degraus. Cada um está numa altitude, né? Um degrau está mais baixo que o outro. Então, cria-se assim pequenas áreas planas nos morros, né? Então, essa pequena parte entre a base da curva que está acima até o topo da curva que está abaixo, nós temos aqui uma área plana, certo? Para que esse tipo de técnica na agricultura? Porque ela facilita o plantio, certo? Melhora o aproveitamento do terreno, minimiza o processo erosivo. Os degraus facilitam também a infiltração da água, porque se não tivesse essas curvas de nível, a água ia descer à base do morro facilmente. Eles controlam também essa velocidade do escoamento da água. Então a água vai parando degrau por degrau e consegue aí uma melhor irrigação dos cultivos que são feitos nessas áreas, certo?
não se esqueçam de acompanhar aqui no canto inferior direito da página, no canto inferior direito do slide, a página que se encontra esse conteúdo no slide de vocês. Cartografia digital, vamos falar dela. É um tipo, a cartografia, quem trabalha com cartografia, eles são chamados de cartógrafo, né? Nós já definimos na aula passada, né? A cartografia enquanto ciência, né? Então, no século XX, os mapas eles passaram a se tornar mais detalhados, com uma riqueza de detalhes maior, ficaram mais fiéis à realidade, lembrando que nenhum mapa é fiel à realidade, mas eles se aproximaram cada vez mais disso, né? Com o incremento aí da tecnologia. Os recursos modernos, por exemplo, que a gente utiliza em cartografia digital hoje, sensoriamento remoto, fotografias aéreas, imagens via satélite, né? Além de todos esses equipamentos tecnológicos, ainda o homem vai a campo, né? O cartógrafo ele vai a campo, como a gente vê nessa imagem, principalmente para checar essas informações que são obtidas através das tecnologias, para assim garantir maior precisão, né? Maior fidelidade aí às imagens reais. Nós temos um exemplo aqui, ó, as fotografias aéreas, né? De que forma que se tira fotografias aéreas? As câmeras elas são instaladas em aviões, ou mais recentemente, né, em drones. A gente vê nessa imagem aqui um drone. Tem-se também os aplicativos de criação de imagens em 3 dimensões, a partir dessas fotografias aéreas, que normalmente são fotografias de 2 dimensões. Permite aí informações mais precisas e detalhadas também. É possível verificar, por exemplo, a cobertura vegetal de uma determinada área. É possível observar também o tamanho de terrenos e construções. Um exemplo talvez mais próximo aí da nossa realidade, o Google Maps, né? O famoso que a gente chama de GPS. Né? Põe no GPS e vai. Né? Então, ali naquele aplicativo tem a opção da gente visualizar a área em que a gente está ou a área que a gente deseja conhecer ou ir através da opção satélite. É possível, pelo celular, a gente obter esse tipo de informação. Temos também, além das fotografias aéreas, as imagens de satélites. Elas são obtidas através de sensores. Esses sensores são instalados nos satélites. Né? A gente vê aqui na imagem ao lado, olha, o exemplo, né, de satélite. Do que é um satélite? Né? A gente visualiza aí um satélite. Eles proporcionam aí imagens de alta qualidade. É a principal fonte usada atualmente para a confecção de mapas, né? Através dos satélites também é possível monitorar fenômenos naturais como ciclones, né? A previsão do tempo, por exemplo, né? Muitas vezes a gente vê no jornal que a gente vê assim, através de recursos audiovisuais, né, na TV, o acompanhamento do andamento, por exemplo, de um ciclone, de um furacão, e vai se dando informações, está se aproximando da costa leste de determinado país, né? Todas essas informações são possíveis através dos satélites. Aqui nós temos uma imagem de satélite, né? Ela está exemplificando aqui as queimadas, né? Na região norte do Brasil. Acompanhe aqui na setinha, olha só, a divisa do estado do Mato Grosso, né? Aqui é o estado do Pará, aqui é o estado do Amazonas. Essas áreas aqui que não são verdes, né? A gente observa aí, né, o desmatamento. E todas as imagens obtidas através de satélites, elas são georreferenciadas. O que isso significa? Nós temos um posicionamento geográfico dela, que são as coordenadas que a gente estudou na aula passada. Então a gente vai ter a informação dessa imagem, em que latitude e em que longitude ela se encontra do planeta. Olha só, estado de São Paulo. A gente tem uma imagem aqui de satélite. Eu coloquei aqui para retirar essa imagem o município de Barretos, aqui circulado em vermelho. Lembrando que essa área aqui é a área urbana e a área rural do município. É a localização de Barretos dentro aqui, ó, do estado de São Paulo. Então a gente verifica outras cidades aqui. A gente vê aqui, ó, Bauru, por exemplo, Campinas, São Carlos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Catanduva, Franca. Então esse é um exemplo de imagem obtida via satélite. Nós temos aqui outra imagem, né? Aqui do município de Barretos. Acabei de dizer sobre o georreferenciamento de imagens, foi colocado aqui o exemplo para vocês. Aqui está a localização, né? A latitude, né, menos 20, e a longitude, menos 48. Essa imagem aqui de satélite foi retirada a partir dessa localização, que nada mais é do que a gente vê aqui boa parte da zona urbana de Barretos, né? A região central, né?
e as outras regiões da cidade também. Outra imagem, a região da Escola Municipal Giuseppe Carminho. Olha só, uma imagem de satélite, aqui está a Escola Giuseppe Carminho. É possível que a gente verifique aqui ó, o nome das ruas, né? Outras instituições que estão próximas da escola, né? Temos aqui também estabelecimentos comerciais, né? A área verde. Agora nós temos aqui a região da Escola Municipal São Francisco, né? Nós temos aqui o bairro vizinho, né? O bairro Santa Cecília, o bairro San Diego, o bairro São Francisco, aqui onde está localizada a escola, né? A rodovia Brigadeiro Faria Lima. Todas essas imagens foram retiradas através de imagens de satélite pelo aplicativo Google Maps. Nós temos também atualmente aí o GPS, né, que é o Sistema de Posicionamento Global. Ele é alimentado por uma rede de satélites, ele é muito eficiente no sistema de localização. É aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês mais um pouco aí no início da aula dos smartphones, né, que vêm aí normalmente com os aplicativos de mapas, de GPS, como o Google Maps. Ele auxilia na orientação, né, na direção para onde a gente quer ir, a gente insere determinado local, a gente consegue ver informações de quantos quilômetros de distância se encontra da gente, do tipo de transporte que a gente vai utilizar, se a gente vai a pé, se a gente vai de bicicleta, ou de carro, ou de ônibus. Ele também dá as informações do tempo aproximado de chegada. Um fenômeno aí bem recente é os motoristas de aplicativos, né? Uber, o 99, tem outro também na nossa cidade que eu não me lembro o nome no momento agora, que eles utilizam principalmente esse aplicativo, né? O GPS, para fazer as corridas, enfim. Como funciona o GPS? A gente tem aqui essa ilustração na página 275, né? Cada satélite emite um sinal que indica qual é o satélite e a que horas foi emitido. O receptor, no caso o aparelho de GPS, um smartphone, por exemplo, ele detecta os sinais e identifica cada satélite. Unindo os sinais de 4 satélites e com base nos dados que indicam a posição dos satélites, o receptor calcula a posição exata de onde se encontra esse aparelho, né? Então, através aí da comunicação com os satélites. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é esse, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem tirar nos grupos de WhatsApp. Coloquei essa observação aí que nas próximas aulas a gente vai utilizar já o caderno 2, então vocês podem comparecer à escola de vocês para retirar, né, no dia de funcionamento da escola, procurem se orientar quanto a isso também, para retirar o caderno do segundo bimestre. Na próxima aula a gente vai fazer uns exercícios de revisão, né? E aí sim, na aula posterior, nós vamos iniciar o caderno do segundo bimestre. É isso e bons estudos!